E nós temos um novo patrocinador, Marcinha. Verdade, manda aí. Skyfit Ipiranga acabou de chegar. Olha só, você que é da Vila Monumento, Ipiranga, Cambuci, Aclimação. tá aqui na região, 1.500 metros de academia, 4 andares insano, Marcinha. Demais, demais. Musculação, luta, dança, espaço para crossfit e o mais importante, lá você não fica sozinho, tem sempre alguém te acompanhando. É muito importante. Verdade, dia 10 de maio, a inauguração da Skyfit Ipiranga. E para quem é amigo da Rádio Amizade, Marcinha, sabe o que vai ter? O quê? O quê? Primeira mensalidade, R$ 39,90. R$ 39,90 na Uau. primeira mensalidade. Não pode mas aí tá perder. demais, hein? Skyfit, tá todo mundo falando. Aê! Ai, que emoção! Gente! Ai, Cris, como você tá linda, minha! Ai, eu lembro de você tão pequenininha na Lacerda Franco, corre! Aqui, um beijinho, um beijinho! A avó ama você, viu, amor? A avó ama você. Ai, você tá tão bonita. Senta aqui, Cris. Aqui, meu amor. Ai, Márcia Marques, que alegria. Você, Cris. Ai, que coisa mais linda que você tá. Márcia, ela era pequenininha aqui na Lacerda Franca. Era tão lindinha, Na meu Lacerda? Deus. É verdade. Corria pra lá, corria pra cá. É. Gente, nós vamos começar agora o nosso programa delicinha, delicinha demais, com a Cris e com a Mamá. Ai, coisa mais linda essas meninas. Fica aí, espera só um pouquinho, tá bom? Meninas, nós vamos fazer uma coisa tão divertida hoje. Lembra quando a avó era professora de vocês? Lembra? Lembra? Ai, que delícia. Ai, o sorriso dela é maravilhoso, né, Má? Sorriso Ai, aberto. que delícia. Ó, vocês vão escolher canetinhas e vão copiar aquela garrafinha de vinho com aquela taça. Aqui, ó, nesse papelzinho lindo. Pode escolher a caneta que quiser, a cor que quiser, do jeito que quiser. Desenhar a garrafa e A a garrafa taça? é a taça. Isso, ai, que menina mais inteligente, meu Deus. Ai, que linda que você é. É Márcia Marques, né, seu Márcia nome? Marques. Ai, Marques, coisa. é. Marques. Pode ali. Ai, eu não sou boa de Isso. desenho. Nem vó. eu. Copiou. Olha. E pode desenhar como? Do Assim, jeito assim? que você quiser. Sabe por quê, Márcia Marques? Depois nós vamos colocar para os ouvintes escolherem o melhor desenho, sabia? Ah, é? É, Márcia Marques. Deixa eu ver. Nossa, Cris, como você evoluiu desde a primeira série. Eu lembro de você Nossa, desenhando na você primeira vê? série. Ai, coisa linda. Nossa. Tá tudo torto, mas Não ok. tem problema, isso é depois da primeira garrafa, Como eu viu? sempre digo, não há certo, nem errado, nem bonito, nem feio. Tem o que a gente consegue. É verdade. Então é bem, isso. Cris. Ai, tá lindo, tá lindo. A Márcia Marques também desenha tão bem, viu? Aí tem um- Isso aqui eu não sei o que parece, mas... uma vamos taça ver de aqui. vinho. Muito bem. Ai, meninas, que lindas que vocês são. Ai, que glória estar com vocês aqui hoje, gente. Ai, deixa eu ver, Cris. Ai, você tá Peraí, pinta- eu Ai, quero ainda fazer um vinho meio vermelho. Vai ter um vinho dentro do vinho. Ai, que loucura, gente. Que lindo. Na garrafa também. Ixi, aqui ficou meio... Deixa eu pintar. Pode pintar, né? Claro, meu amor. Ai, a avó gosta tanto quando vocês estão aqui, sabia? É, vó. A avó fica tão feliz Também, mas eu com quero vocês bolo, aqui. vó. Eu quero bolo de chocolate. Ai, bolinho de chocolate é tudo de bom pra nós, né? Vou misturar um pouco de cor. Nossa, menina, você é uma artista mesmo, hein? E ela é. Olha só. Ai, Pablo Picasso ia ficar, olha, remoendo com Nossa, você. já imaginou? Ah, tá lindo demais, gente. Tá pronta agora? Quase, a gente Quase. pode pôr
Ai, vó. Vamos ver aqui. Lindo, Vó, lindo, lindo, lindo. É... Oi, meu amor. Será que tá bom? Deixa Ah, eu ver. achei maravilhoso. Tá pronto já? Deixa eu Tá. mostrar pro público. Pro público presente e pro público ausente. Ai, que loucura. Público Ai, presente. que lindo, gente. Olha aqui o trabalho da Cris. Ai, esse menino que fica atrás da câmera, ele é tão lindo. Ele fica falando, vira pra cá, vó, vira pra cá, vó. Ai. A avó tá Eu não saindo fiz. também, Gabriel? Aí a avó gosta tanto de sair, assim, né? Em tudo que Ela tá maravilhoso, Ai, meu. que lindo. Esse aqui é da Márcia Mais Marques. pobrinho. Olha que lindo, Márcia Eu Marques. não sei desenhar. Ai, que maravilhoso, gente. Agora, vocês vão virar e deixar assim, na parte branca, tá? Tá. Tá bom? Vamos pegar essa vendinha aqui, olha que bonitinho. Ai, que emocionante. Não sei o que a senhora tá aprontando, vó. E aí? Gabriel, por favor, mas daí Gabriel. a gente ganha bolo depois. Vai ganhar Tá. bolo, vai ganhar Põe. cafezinho. Ah, Olha só agora, o que vai acontecer? Escolha uma caneta só agora. qualquer uma. Qualquer ou daqui de uma. lá, né? Olha o que vai acontecer. Gabriel, pode por favor colocar para nós? Olha lá. Você vai fazer a mesma garrafa Ai. agora. Só que é o seguinte, você não pode tirar a caneta do papel. Você vai vendar os olhos e vai colocar a caneta numa posição. E sem tirar, você vai fazer a tacinha mais a garrafinha. Sem tirar. Isso. Ixi. Pode. Só aqui, né? Pronto. Aí, Márcia Marques, pode cobrir. Nossa Senhora. Isso, Cris. Ai, que linda. Muito Nossa, difícil. Ixi, Maria. bem. Ficou pronto, Cris? Ficou. Ai, lindo, 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 Cris. Eu tô emocionada, sabia? Tô muito feliz. Pode tirar a Não venda pode já, tirar a viu, caneta, Cris? né, do Não papel? pode tirar, viu, Ixi, Márcia Marques? Maria. Nossa Senhora. E agora? Continua. Ai, Márcia Marques, tá ficando lindo, meu amor. Eu tô sem noção de... Tá, isso, amor. Isso, pra cá. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu tô muito emocionada com você aqui hoje, viu, Cris? Que A bom. avó tá muito feliz mesmo. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, Márcia Marques, que coisa mais maravilhosa, meu amor. Ai, vó. Pronto. Vamos mostrar da Cris agora? Nossa, até que não ficou tão ruim. Olha só. Muito bom, por sinal. Sem enxergar, olha não isso. tirando a caneta. Nossa, Essa aqui é da imagine que não- Cris. Olha que lindo que ficou. E agora, a surpresa. Porque a Márcia Marques é sempre uma surpresa, sabia, Cris? Deixa eu ver uma coisa. Ó, Olha nessa. pera, menina. né? Olha da Márcia Marques, gente, que lindo. Aqui, ó. Gabriel falou que é aqui, viu, gente? É aqui, que olha aqui, que lindo. Não Não dá pra ver, né? Gabriel? Porque a caneta tá muito Ai, fraquinha, aqui, ó. né? Ó, ele vai encostar agora bem bonitinho. Ai, que legal. Pronto. Gente, como é que foi fazer essa dinâmica vendada? Fala pra mim. Olha Cris. que legal. A gente usou mais ou menos o mesmo formato, só que eu fiz de um lado e você fez do outro. É, Olha que bacana isso. É verdade, você começou daqui e ela começou de lá, mas olha que lindo que ficou. Como é que foi, Cris, fazer essa dinâmica? é interessante, né? Porque você se depara com uma total falta de controle, né? Você não... Você tenta controlar o traço com aquilo que você acha que é uma garrafa e um copo, que deveria ser, né? Mas na verdade você não sabe bem o que vai sair, né? É interessante, e me faz até pensar nas pessoas que por uma razão ou outra acabam por consequências, né? Por de repente algum derrame, alguma questão que a vida apresenta, e elas acabam também não tendo o controle daquilo
como elas gostariam, né? Então, assim, eu fiz essa ligação, eu pensei muito nessas pessoas. Como é difícil. Como é difícil. Você né? se colocou Como é no lugar, difícil, né? porque você quer representar alguma coisa e você não consegue. Que lindo, Mas meu tudo bem, tá amor. valendo. O importante é a gente tentar fazer, né? Que lindo. E você, Márcia Marques, meu Nossa, amor? eu acho que ela falou tudo. A limitação, né? Quando a gente se vê limitado a elaborar, a criar alguma coisa, você fica com medo de errar. E não tem errado, não tem certo, né? Não. Eu acho que você tem que tentar fazer. Mesmo com as limitações, você tem que tentar fazer. E dar o máximo que você puder. Eu senti, vendada, o que eu fiz? Eu comecei de cima e aí com a minha mão direita, eu sou destra, né? Com a mão esquerda, eu comecei a tentar verificar o espaço, aonde que eu estava com a caneta, o papel, para não sair muito fora, sabe? Então, mesmo com as limitações, a gente tem outros recursos, né? E você falou muito bem, se colocou no lugar de uma pessoa que tem um AVC, qualquer limitação, né? Qualquer limitação. Muito legal. Que dinâmica empática, né, meu amor? É verdade, é verdade. Muito lindo, mas o que vocês entregaram foi o que estava no coração de vocês. Tudo que a gente já está vivendo aqui hoje. Parabéns, meninas, parabéns. Obrigada, vó. Parabéns, Obrigada, meu vó. amor, parabéns. Muito obrigada. Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Bom dia, boa tarde, boa noite, você com a gente sempre aqui no Sabadão Amizade, que alegria! Márcia Maria Marques dos Santos Nascimento! Muito bom dia, Serginho. Tinha um amigo meu que falava, Márcia... Não, na realidade não era nem pra mim, era pra uma outra pessoa. Falava, Márcia Maria, etc, etc. Fulgêncio de Almeida Torres. Fulgêncio eu nunca esqueci. Fulgêncio é bom, hein, meu? Fulgêncio. Muito bom dia, telespectador ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia em mais um sabadão. Para a gente fazer alegria, levar alegria, boas notícias para todos vocês. Não é isso? Só coisa boa, hein, Só Marcinha? coisa boa. O nosso programa, por isso que é Rádio Amizade, programa Sabadão Amizade, só notícias boas. Só coisa boa. Quer ter coisa boa? Compra consórcio com a Versátil, meu amigo. A Versátil, além de plano de saúde, além de ser uma seguradora maravilhosa, tem consórcio. Consórcio da Porto Seguro, da Porto Bank. Quer ter coisa boa, quer começar o 2025, já com a tua própria casa, hein? Começa a investir. Consórcio, pra mim, é a melhor modalidade de compra que existe no mercado. Você pode comprar casa, pode comprar apartamento, pode comprar um carro. Pra você ter ideia, Márcia Marques, aqui, ó. O Edu, muito obrigada, beijo viu? pra você. Beijo pra você. Este mês o Edu tá dando 40% de desconto na compra do consórcio no primeiro mês. 40%, Cris! Não dá pra acreditar. Eu vou falar aqui, ó, um número aqui. Por exemplo, você quer comprar um crédito de 280 mil reais. Olha que legal. 280 mil reais, a tua parcela primeira é 1.500. A restante, 1.050. Quando que você vai comprar uma casa desse jeito, gente? É muito melhor do que aluguel. Quer Nossa. comprar um carro, Márcia Marques? Fala aí um preço de um carro que você quer, mais ou menos. O carro hoje tá caro, né? Tá caro? Nossa, não tem carro popular, mas não existe, né? Fala um Sei valor. lá, vou chutar, 70 mil, vai. que é bem 70 popular, mil reais? isso aí. Não, você tá de brincadeira. Você falou Carro 70? zero. 70 mil reais, você falou? É. 640 reais é a parcela, Olha meu amigo. Não isso. dá pra perder. Olha Com o isso. Versátil você ganha sempre, porque ela está sempre ao seu lado. Muito obrigada, Edu. Versátil. Além de cuidar, né? Eu sempre falo, cuida da saúde financeira do nosso bolso, porque eles fazem planos, assim, que cabem no bolso de todo mundo, né? Agora você tem Obrigada. saúde, você tem consórcio, você tem Poxa, casa, você tem aí. carro, tem tudo com o Edu. Muito bom. Obrigada, Márcia Edu. Marques, eu quero que você tenha, por favor, a gentileza de apresentar esse sorriso maravilhoso que iluminou hoje a nossa rádio A hoje. gente está hoje com uma pessoa muito especial e
Até vou falar, né? Porque aqui é Rádio Amizade, enfim. Mas ela foi da minha sala de aula, uma amiga minha do primário. Reencontrei depois de muitos anos, né? Imagina, morando no mesmo bairro. E ela faz um trabalho maravilhoso, que ela vai falar sobre isso. Cristiane, eu chamava Cristiane Tenani, porque era Cristiane Tenani, depois de casada, claro, né? Cristiane Tenani Pomeranz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Eu que agradeço, um programa tão divertido, né? Que a gente pode falar coisas sérias também, mas de uma maneira leve. Então, agradeço o convite, um prazer estar aqui. Minha grande amiga, né? Amigas desde sempre, assim. E eu tenho tantas memórias lindas com você ao meu lado. Então, assim, essa será mais uma. Que bom. Eu também. Tenho muitas memórias e a gente vai falar de, né? Também de memórias. Também de memória. Ô, Cris, Oi. vamos fofocar? Fofocar? Só um pouco. Conta pra nós como é que era essa menina espivitada, Márcia. Não, o programa hoje é pra ela, não é pra mim. Eu era muito tímida, né? Nossa, Bom, era pra muito gente tímida. ser amiga, acho que as duas se entendiam muito bem, Combinava né? bem. As brincadeiras fluíam muito, era gostoso. Saudáveis, né? Brincadeiras saudáveis. Muito bem. Já que vocês tiveram aula com a Voraide também, eu achei tivemos muito aula com a legal Voraide, isso, eu não claro. sabia. Eu não A Voraide sabia. era rígida, assim. Boa. Gabriel, por favor, vamos começar? Olha, Põe um que legal. volumezinho aí Olha pra lá. nós. Faça memórias através da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura, com o patrocínio do Grupo Comolati e da Pirelli, levou arte e cultura para muitas pessoas de todas as idades, cores e credos. Foram inúmeros encontros presenciais e remotos. Demais. O aprendizado se fez presente para todas as idades. E foi assim que nomes da arte como Monet, Modigliani, Van Gogh, Francischetti e tantos outros mestres contaram suas histórias e nos ajudaram a pensar na própria vida. Os olhos de Modigliani nos convidaram a olhar para nós mesmos, para pensar o que de hoje queremos levar para o amanhã. Gauguin, com sua busca da verdade, nos fez pensar em tudo que nos faz amar, cantar e viver. Nas releituras da obra Mar, da artista Ana Alice Francischetti, mergulhamos em tantas memórias que mal podemos conter a tal lembrança que nos faz sorrir. Formamos um oceano de afetos para nos fazer ser mar, para nos fazer maior. Foram muitos aprendizados e muitos temas. Pela arte, refletimos sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro para perceber o que é viver. Este sim, que pode e deve ser a própria obra de arte. Faça memórias, arte e vida lado a lado. Coisa mais Legal, linda. muito legal. Eu fico sempre muito tocada quando eu vejo. Aqui a gente coloca, né, que o Faça Memórias, nessa versão, acessou cerca de 2.600. É que a gente precisava dar um número quando foi feito o vídeo, mas foi muito mais. Muito mais. Né? Foi muito mais. E aí a parceria com o Museu de Arte Moderna. Então, você poder levar velhices em situação de vulnerabilidade social para dentro do museu, né? De ter gente que olha para o museu e fala, mas eu posso entrar aí? Sim, pode. Né? O espaço cultural tem que ser para todo mundo. Então, o projeto, quando ele tem uma lei de incentivo, como a Lei Rouanet, a gente consegue fazer coisas muito lindas. Né, na periferia, em diversos lugares. A gente costuma levar arte para ILPIs, né, instituições de longa permanência, de idosos carentes, que eles estão ali naquele não fazer nada, né, e de repente a gente leva atividades interessantes. Então, é sempre muito bom. Porque na minha vida profissional eu uso a arte para promover saúde, né, promover bem-estar. E aí, de repente, você se depara com uma sociedade que é doente. Exatamente. Né? Então, quando você consegue uma lei de incentivo, quando você consegue o patrocínio, essa última versão a gente teve a Pirelli e o Grupo Comolati, já tivemos a Drogazil. Então, assim, aí você consegue trabalhar para essa sociedade doente, né? Para você fazer alguma coisa, entregar alguma coisa que vale a pena. Principalmente para o público que me encanta, que é o público idoso.
que eu aqui vou chamar de velhos, porque não é em sentido pejorativo, é que velho é o sujeito da velhice, assim como o jovem é o sujeito da juventude, né? Então é simples assim. Então eu gosto de falar velhos mesmo. Então assim, é o público que me encanta, mas tem me encantado muito a relação intergeracional, né? Você promover o encontro de jovens e velhos. Para os jovens poderem ver que nos velhos existe potencialidade, né? E também pensar na velhice, você trabalhar a cultura do envelhecimento, porque a gente não pensa. Claro. Ô, né? Cris, como é que você começou? Você fez faculdade de Eu fiz artes, comunicação né? visual. Comunicação visual. Aí, você já pensava nisso? Nada, não? nada. Conta um pouquinho do assim, comecinho dessa história, né? Pra gente... É interessante, porque na vida a gente tem que estar em movimento, né? Dizem que é como andar de bicicleta, né? Então você tem que estar se movimentando, que a vida vai se encaixando para a tua estrada, vamos dizer assim. Então, eu fiz comunicação visual, trabalhava com meu tio, numa empresa que fazia produtos licenciados de Snoopy, Garfield, um monte de coisa. Eu lembro que você fez uns cartõezinhos, exatamente. né? Então, eu vivia nesse mundo de fantasia, né? Trabalhando nessa área. E aí, eu virei mãe. Meus filhos pequenos, eu dei uma desacelerada, porque eu queria estar com eles. Até que em determinado momento eles começaram a ir para a escola, tal, e eu falei assim, não, eu preciso voltar a existir, né, profissionalmente. E o meu marido sempre me deu muito apoio, e ele falou, vai ter um ateliê para você fazer teus trabalhos de arte, porque eles eram pequenos e eu ficava com eles, trabalhava meio período para poder ficar com eles, e aí eu ia para ateliês de artistas. Então, eu fiz Leda Catunda, eu fiz Kung Fang, eu fiz algumas formações, assim, de artes. Eu fazia isso quando meu marido chegava para ficar com a criançada. Aí, quando eles começaram a ir para a escola e eu tive o ateliê, eu estava ali fazendo o meu trabalho, mas é uma coisa muito solitária, né? E aí, de repente... Uma garota, que é uma querida até hoje, falou assim, tia, eu quero ter aula de artes com você. Aí eu falei, então vamos fazer uma turma para falar de história da arte para crianças. E aí os amigos dos meus filhos começaram a frequentar o ateliê. E eu dando aula de arte, eu falava, gente, eles estão falando deles, né? Eu via coisas acontecendo que eu falava, aí tem coisa. Ai, que delícia. Então, deixa eu saber o que é. Delícia, né? Aí eu fui buscar o estudo da arte-terapia, né? E aí eu fiz a formação em arte-terapia, especialização. E na arte-terapia eu encontro a Annalise Francischetti, uma professora e amiga até hoje, que ela é a mãe da arte-reabilitação. Ela, como artista plástica e arte-terapeuta, ela começou a levar a arte para dentro da ACD. Então, eu fui parar na ACD, porque eu queria estar com essa professora. E quando eu chego na ACD, no ateliê de arte e reabilitação, eu tive aquela sensação que é uma coisa linda da gente sentir, que é assim, nossa, aqui tá o que eu busquei minha vida inteira. Né? Era onde eu queria estar com a arte. Ai, que delícia isso. E aí eu fiz meu trabalho na especialização, eu fiz com crianças com paralisia cerebral, sempre trabalhando história da arte, até que num momento uma amiga fala, olha, estão precisando de arte-terapeuta no residencial do Einstein. Eu falei, nossa, trabalhar com velhos, como será isso? E eu fui. Então, nunca tinha feito, né? Ia ser a primeira vez. Então, eu digo, né, que eu escolhi a arte para o meu caminho e os velhos me escolheram. Porque, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os velhos, com os idosos, eu comecei a adorar aquilo. Eu falava, gente... É o que eu quero, né? É trabalhar a arte para um envelhecimento saudável, trabalhar a arte nas demências, para a gente poder oferecer alguma coisa, uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, assim, aí eu me encontrei ali com os velhos, né? E aí não queria mais criança. Eu falava, não, eu quero velhos, eu só quero os velhos. Aí eu fui estudar gerontologia, porque eu falei, se é para trabalhar com velhice, vamos entender a velhice. Claro.
né? Claro. Porque a velhice são tantas, né? É. Tantas maneiras de se viver a velhice. É. E aí eu fui entender como era importante se também levar o tema da velhice para os jovens. Porque assim, gente, acreditem, se tudo der certo, nós seremos velhos. Claro, A gente só claro. não vai ser velho se acontecer alguma coisa Se muito for embora ruim antes, na né? sua vida. Então assim, torçam para ser velhos. Né? Vamos torcer para ser velho. Então vamos ver o que é. Com saúde, né? Vamos respeitar essa fase da vida. Vamos entender que ali também tem potência. Né? Vamos olhar para os velhos de uma outra maneira. Né? E a arte, ela... Nossa, ela tem Ela é um essa condução, ela nos caminho. A arte conduz pra tudo abraça, né? Então, gente, a arte, eu falo, a arte é tudo, né? Então, assim, Nietzsche dizia, né? Temos a arte para não morrer de verdade, né? Porque a verdade mata a gente. Mata. Se a gente for verdade. viver só dessa verdade do mundo, fica muito pesado, muito difícil. Vamos colocar cor, vamos colocar sabor, Né? vamos Então, colocar assim, sonho, né? a Nas arte, ela nossas vem como um atitudes e tudo. respiro, né? Um respiro para as patologias que acontecem ao longo da vida, né? E ela vem com um respiro para a própria vida, né? Então, eu não me vejo sem arte. Se me tirarem Nossa, a que arte... delícia descobrir isso, né? Depois de... Muito legal, né? A gente, é o que você falou. A gente tem que se movimentar. Se a gente não se movimenta, como é que a gente vai encontrar as coisas e como é que as pessoas vão nos encontrar, né? E eu Então, acho você que- vai sendo conduzida para um caminho certo. Muito bem falado, né? mas eu acho que tem uma coisa em você, além do brilho nos olhos quando você fala sobre isso, né, que daí você traz o teu propósito. Você também falou assim, olha, quantas coisas eu estudei para que eu pudesse estar entregando o melhor para eles. Ah, sim. Então, É. tem o teu caminho, tem o teu propósito, mas busque, né? Busque conhecimento, busque Sim, informações, busque a sim. melhor maneira. Sim, porque quando eu estava no residencial do Einstein, são muitos idosos demenciados ali. Né? Então, Eles moram ali. É o moram, é que eu é nem um tenho residencial, Tá. um residencial, uma ILPI, né? Instituição de Longa Permanência. Então, assim, eles moram ali. Eles moram porque a maioria das pessoas que estão ali, elas não têm autonomia, elas não conseguem mais viver sozinhas, né? Então, isso acontece com a maioria. Você vai nas ILPI, são pessoas mais que precisam de uma atenção melhor, né? Então, como eu me deparei, quando eu comecei a olhar essas velhices, eu quis entender o que é a demência, porque eu vinha da reabilitação, eu vinha da ACD, a minha escola foi ACD. Então, assim, na reabilitação é o que a gente estava conversando. Então, você pega alguém que teve um derrame e essa pessoa, ela entra no processo de reabilitação, então ela faz a reabilitação física, cognitiva, toda a equipe multidisciplinar que faz uma reabilitação. E a arte entra como uma das terapias. Então, quando uma pessoa tem um derrame, eu estou dando o exemplo de derrame, mas pode ser acidentes, um monte de coisas, né? Essa pessoa, você vai fazer uma avaliação pelo grafismo. O que ela consegue fazer, né? Depois de alguns meses, você vai fazer de novo. Aí você vê que o traço está mais firme, porque o cérebro da gente, ele vai se adaptando. Então, assim, existem... o cérebro se ajuda. Então, assim, as funções que foram perdidas por conta do derrame, o cérebro dá um jeito de, bom, aquilo não faz mais por aqui, Me organizo vamos tentar, desse ele jeito. se organiza de algum outro jeito. Por isso que é importante a gente, o quanto antes acontece um AVC, um traumatismo crânioencefálico, seja o que for, o quanto antes você buscar a reabilitação, melhor vai ser, porque você vai estar dando estímulo para aquele cérebro que vai estar se reorganizando. Então, na reabilitação, você percebe a melhora. Existe melhora, né? A gente fica naquele lugar de, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E fica questionando, por que aconteceu isso com meu pai? Por que com a gente, né? Com a família? E muita gente acha que não vai melhorar, né? Eu acho que tem e isso. não é verdade. Porque é devagar, né? Não é verdade. devagar, Aí, né? então, Uma a melhora, gente vê a melhora. Agora, quando a gente fala de demência, o Alzheimer é uma delas, né?
a gente vê que aí é doença degenerativa. É o contrário, É né? o contrário. Então, assim, o grafismo que eu tenho agora, eu vou ver ele se perdendo. E isso me deixava muito angustiada, né? Porque eu lembro de um senhor lá do residencial que ele era pintor, então ele pintava muito bem. E, de repente, ele começa a mudar o jeito dele trabalhar mesmo. Você vê a doença ali acontecendo. Até que teve um dia que a gente estava pintando uma cesta de frutas com uvas. Ele não sabia mais o que era o quê. Né? Então, as coisas... A uva deixou de ser uva. O pincel, para que serve o pincel? Né? Isso me deixava muito triste. E aí eu lembro de um médico lá do residencial falando assim, mas você está dando qualidade de vida. Exato. Né? Então, Exato. assim, é por aí. Então, não é porque a demência é degenerativa Você que não a vai gente fazer. vai deixar esse idoso na frente da TV. Você tem que dar estímulo. Que seria o mais fácil de fazer, né, Cris? Hoje a gente entrega a sociedade para frente de uma TV, de um celular, né? A gente vai entregando a educação para isso, né? Não, e não pode. Não pode, A gente sempre tem o que fazer. Né? A gente sempre tem que fazer. Eu trabalho com uma senhora que demência assim bem avançada. E quando eu comecei na casa dela, eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir trabalhar, porque não tem mais cognitivo, é só o sensorial, sabe? Minha mãe chegou a esse ponto. Explica um pouquinho, Cris. É claro que para nós fica esse senso comum, né? De cognição, de senso e tudo. Explica um pouquinho para quem está te assistindo. Quando você fala assim, era o cognitivo, virou sensorial, o que você quer dizer? É porque assim, ela já perdeu o controle do pensamento, não existe mais, né? Que vai desenhar, né? Isso, por exemplo. isso, então eu pego isso e faço um risco. O entendimento das coisas já não existe. Ela está só na fase de sentir, como a criança, né? A criança, ela se forma e começa pelo sensorial. Né? Tudo vai para a boca, aquela coisa. O idoso com demência, ele vai voltando. Né? Isso não permite eu dizer nunca que idoso é como criança, porque eu quero morrer quando falam isso. Não, e tem muito isso. Voltou a ser criança. Não, aí assim, eu trabalho em centro-dia de idosos. Fala, tipo creche? Não. É um absurdo, não. Que legal você falar isso. Sabe? Então, muito bom, assim, muito pelo legal, amor muito de bom. Deus, respeitem aquela pessoa. É. Né? Mesmo com demência, aquela pessoa tem uma história. Isso. Ela tem uma biografia, ela deve ser respeitada. Não é porque está com demência que eu vou pegar galinha pintadinha e dar para colorir. Não façam isso. Respeitem aquela pessoa tem uma história. Por isso que o Faça Memórias é muito legal, né? Porque são pintores, né? São desenhos que vocês utilizam. Sim, pintores renomados. sim. Olha que A gente vai bonitinho. passando, viu, Cris? Enquanto você está falando, vai você falando. percebeu Elas que nós são vamos, umas queridas. nós vamos Gente, mudando o que fundo, vontade meu. de conhecer. Mas a hora que você quiser parar para contar a história, Olha, você para na hora, viu? Então, essa, por exemplo, Eu uma adoro senhora... velhos também. Adoro. Gente, é uma senhora, assim, que ficou muito tempo com a gente no museu. E ela ia lá toda semana. E é muito interessante de você ver. Uma coisa que me encanta no trabalho com os idosos com demência. Tem gente que pergunta, como que você consegue? Eu falo, gente, eu tenho a arte. Né? Eu foco na arte, eu foco no que ainda é possível, na porta que ainda está aberta, Sim. não no que fechou. Exato. Né? Mas Exato. isso não faz eu não olhar para a demência, eu estudo a patologia, sabe? Eu me debruço sobre aquilo para entender. Mas eu olho para a arte. E aí, assim, essa senhora, o que me encantava muito nela, todas elas, né, quando o grupo de idosas com demência, elas chegavam para me encontrar, assim, com aquele olhar assustado, não sabiam aonde estavam. Elas iam toda semana por anos, né? Mas, assim, elas não sabiam onde estavam. Aquilo assustava, mas na hora que me viam, faziam... sabe, me reconheciam. Sim. Foram Elas anos te de trabalho reconheciam. e Que assim, nunca souberam o meu nome. Nunca. E aí eu vejo como isso é o que menos importa, né? Sim, O sim. nome que a gente carrega.
Se eu sou Total. Cris, se eu sou Maria, se eu sou Márcia, se eu- É. seja o que for, tanto faz. Elas me reconhecem por aquilo que eu trago, Sim. por aquilo que eu entrego a elas. Né? É isso que faz eu ser quem eu sou, não é meu nome Cristiane. Né? Cristiane é só uma identificação que elas não têm. A segurança que você da sua voz, o acalento da sua voz, o seu cheiro, o seu toque. Nossa, Gente, essa senhora que eu isso tô é a falando que eu memória estou indo na casa afetiva. dela e que não é só o sensorial e tal, Uhum. é assim, é o afeto que eu estou tendo com ela, essa relação de afeto que a gente vai fazendo, isso a demência não apaga, não apaga mesmo. não apaga. Ela me reconhece como alguém que vai estar com ela fazendo alguma coisa, tentando alguma coisa para o bem dela. E isso ajuda muito no nosso trabalho. Você sabe que você falou isso, Cris, e a gente repara. Eu falei da tua presença aqui, né? E é isso mesmo que você entrega primeiro, né? A tua presença. A hora que você chega, esse teu Sim. sorriso, esse teu jeito, essa tua entrega, é marcante. É. E a partir daí, constrói-se sinapses neurais diferentes. Sim, sim. Então, eu acho que se você não é uma pessoa que tem essa coisa de se entregar com esse amor, né? Se você não se afetar pelo outro, não vai trabalhar com gente, Exato. vai trabalhar com mercadoria. Exato. Vai trabalhar Né? no Excel. Excel não é, reclama. porque assim, Word. trabalhar com pessoas exige que você se entregue também a elas. E isso eu faço de uma maneira muito natural, porque acho que é como eu sou, sabe? É como eu sou. E quando alguém está falando de mim, quem? A Cris dos velhos? Ou fala assim, a Cris do museu? Então, assim, me relacionam sempre a isso. Eu gosto bastante. Muito Nossa, bom, muito muito lindo. Olha, Aí tem mais algum. cognitivo. É aquilo que você falou, né? Estímulo cognitivo, né? Estímulo cognitivo, né? É você fazer releituras. Aqui, por exemplo, é uma idosa. Aqui foi num projeto que a gente estava no Instituto Tomiotaki, porque eu gosto muito de trabalhar na exposição de arte, usar a obra de arte como estímulo cognitivo. Isso é o que eu mais adoro. Bárbaro. Né? Então, assim, aqui foi uma exposição do Murakami, um artista... Nós temos uma foto do teu rolezinho lá, meu. Tem a foto do rolê. depois- Aí é o ó, rolezinho. aí, ó. É o rolezinho. Então, assim, aí a ideia é o que você está vendo, como que você percebe. É você olhar uma obra de arte e faz a sua cabeça... Né, ir para um outro lugar e você trabalha a cognição assim na veia, né? Qual foi a coisa mais gostosa que você ouviu assim? O que você vê? Volta um só, Gabriel, por favor. Qual foi a coisa mais... Pode voltar lá. Isso aí. Qual foi a coisa mais gostosa que você ouviu quando você fala assim? O que você percebe? O que você sente? Você lembra de Olha, algum? eu vou te falar uma coisa. Primeiro, aqui a gente vê a Essa obra é linda, né? importância não só da arte como estímulo cognitivo, mas a parte social. O estímulo social é uma coisa importantíssima. O ser humano não nasceu para ficar sozinho. Não mesmo. Né? Então, quando você leva um grupo de idosos para um lugar, você está promovendo esse estímulo social. Né? Isso é super importante. Agora, quando você vê que na pandemia, o que aconteceu com os idosos, teve gente assim no centro-dia que eu trabalho, que saiu uma pessoa, voltou outra. Demenciaram, Nossa. tiveram um declínio cognitivo absurdo, porque ficaram sós. Sim. Né? Agora, quando você pergunta uma coisa que mais me marcou, se você puder passar o próximo... Pode ir, Gabriel. Essa foi a releitura da obra Mar. A Annalise Francischetti, que é a mãe da arte-terapia, é uma grande artista, né? Uma grande gravurista. E ela tem uma gravura de 10 metros de comprimento, impressa numa chapa. Ela fez 10 chapas de 1 metro e imprimiu em papel contínuo o mar. Olha. Né? Porque ela tem toda uma relação com o mar, afetuosa tal. Aí eu quis trabalhar o mar da Annalise como um tema do Faça Memórias. E foi assim um sucesso absoluto.
E nesta releitura do mar, eu estava com senhoras da comunidade judaica. Porque aí a gente vai para tudo que é canto, né? A gente vai para onde chamarem, a gente tá. E se não chamarem, a gente vai também. Vou também. A gente se chama. se né? convidam, né? Assim, a gente se convida. Mas eu estava com essa senhora, e essa senhora, o lugar me falou assim, a voluntária que estava lá, falou assim, olha, ela nunca participou de nada. Né? Uma Ela vem senhora. aqui e fica sentada. E quando foi no dia de fazer a releitura do mar, que eu estico um papel assim, que nem aqui. Tá. Aqui é com adolescentes, aqui é com adolescente, né? Mas assim, eu estico o papel para pintar e eu falo, gente, cada um vai pintar o seu mar, mas lembra que para virar oceano, meu mar tem que estar junto com o seu, né? Que tem que estar com o seu. E essa senhora começou a pintar enlouquecidamente. Ela nunca tinha participado de nada, ela ficava só olhando. Aí ela chega para mim e fala assim, eu preciso te dizer uma coisa. Ela devia ser de família Com posses, bem rigorosa, assim. né? Tradicional. Judeus bem ortodoxos, Sim. né? Então ela virou e falou assim, a minha vida inteira eu busquei a liberdade. Eu precisei pintar esse mar para me sentir livre. Olha. Gente, Que quando ela me depoimento. falou isso, Nossa, que depoimento lindo. foi uma coisa assim impressionante, né? Porque ela deve ter tido uma vida mais Contida, sério. total, assim. Os ortodoxos têm essa coisa, né? A mulher não se coloca tanto. Então, assim, ela falou, essa busca da liberdade era algo muito importante para ela. E neste mar, trabalhar esse tema foi incrível. O mar realmente traz coisas incríveis. E tem alguns que não são tão sociáveis, não vão, por exemplo, alguns... Tem idosos que às vezes se recusam a participar. Então, por exemplo, eu trabalho num centro dia público com idosos carentes. E às vezes, não sei, não quero, não vou fazer. Eu falo, tudo bem, mas fica comigo, né? E vai ficando ali. Quando você vê, ele tá fazendo. Daqui a pouquinho já tá. Tá com o dedinho na tinta. Isso que é legal também, né? E nessa obra Mar, eu fui numa ILPI, na periferia, não me lembro em que lugar, uma idosa muito carente, ela segura na minha mão e fala assim, me tira daqui. Na hora eu falei, sabe quando você respira, aí eu falo, vem comigo que eu te tiro. E aí ela pintou o mar. Naquele instante, ela saiu de lá. Ela saiu de lá, Ali foi a exatamente. liberdade Você dela. entende? Exatamente. Então a arte tem isso, né? A arte ela entrega umas coisas. Por exemplo, no Centro Dia que eu trabalho, eu estou agora num projeto. Eu não sei de onde eu tiro essas ideias, mas essas ideias vêm, eu acho que deve do ter, amor que você tem. Eu acho que deve isso ter algum anjo maluco que fica do meu lado. Porque assim, eu levei lençóis para pintar. Eu falei, bom, se a gente vai pintar lençóis, eu quero trabalhar os sonhos que se sonha acordado. Então, eu estico o lençol com elástico. A gente está fazendo isso agora. É o projeto do momento. E eles começaram a me falar de coisas que eles sonham acordados, né? Então, o sonho da casa própria, né? Então, o sonho... De uma viagem. Tem uma senhora que virou e falou assim, eu sonho em ir para a Grécia. Fazer um cruzeiro na Grécia. Então, eu desenho navio. Então, aquele lençol está ficando muito interessante. E na minha cabeça doida, eu queria que aquilo virasse uma instalação de arte. Né? Com uma cama de montada, aquelas assim, um lençol esticado e o de cima jogado, porque a pessoa já acordou, né? A fronha pintada. É maravilhoso, a ideia é maravilhosa. Né? E assim, o sonho que se sonha acordado. Só que eu tô numa briga para conseguir uma cama, porque ninguém fala que você tá querendo uma cama agora. Eu falo, eu quero uma caminha de armar, eu quero uma caminha para colocar, nem que seja num canto ali do centro-dia, para eles verem aquela instalação montada. Mas a caminha é o de menos, você vai arrumar logo. Mas olha isso, gente, você falar do lençol me lembrou Colcha de Retalhos, né? Também, um que é filme um tema maravilhoso, legal. um tema legal,
Cada um põe sua história ali. Mas é a mesma coisa, porque o sonho é a história de cada um. Gente, e aí a Que gente tem naquele bárbaro. lençol, tá ficando demais. Tem passeio de helicóptero, Eu tô viagem feliz de avião. eu estou feliz de estar envelhecendo. Olha, mas é legal, muito, muito bom, gente. Mas você sabe que esse ano, em fevereiro, agora eu fiz 60. Eu também fiz né? 60, a gente é um mês. Então, Você- de e o diferença. meu marido fala, você parece a única que eu conheço que tá louca pra ser velha. Eu falava assim, daqui a pouco eu sou velha, daqui a pouco eu sou velha. Vocês vão ver. Né? Eu sou velha e me tratem como... Sabe, porque assim, o velha pra mim, Com eu saúde quero tirar essa coisa de que velho é o cara que não serve pra nada. Não é Infelizmente. verdade. Claro que não, infelizmente, Né? Então- até hoje. Gente, Mas gente. É Eu quem não sei conhece. porque eu busco patrocínio para o meu Faça Memórias. Eu E tenho você 2 fonês aprovadas, né? Um para trabalhar a intergeracionalidade e outro do Faça Memórias. Tem empresas que infelizmente falam, não, velho não é atrativo. O cara vai, deixa eu ver o público-alvo, né? Não, gente, não mas é. hoje as pessoas estão Não. envelhecendo mais tarde. Gente, claro que é. eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Aí eu participei de um projeto da PUC que trabalhava essa coisa da intergeracionalidade, porque São Paulo tem centros de convivência intergeracionais da prefeitura espalhados pela periferia. E era um projeto da PUC e eu fui chamada para entrar com a arte. Gente, é você mostrar através da arte o jovem e o velho trabalhando junto como eles enxergavam diferente o velho. Claro. Então o velho fazia um desenho, o jovem depois ia lá, porque eu trocava os papéis, eu fazia completar o desenho do outro e fala, nossa, olha a potencialidade desse velho, olha o que ele me Trabalho, entregou. gente. E você Nossa. você fala sobre esse respeito, respeite o velho. Respeite o velho. Olha o que o velho... Aliás, foi ele que construiu tudo que nós temos hoje, né? Exato, Pelo amor de claro, Deus. Estamos aqui. claro. É assim, tem que falar de velhice. Então, assim, uma outra... Nessa última versão do Faça Memórias, a gente foi para a escola pública, né? Porque é uma coisa da Rouanet. Você tem que ir para a escola pública, trabalhar com jovens e professores, e a gente foi. Tá. Nossa, gente, foi uma loucura com adolescente. Eu falava, como que eu vou trabalhar com adolescente? Eu falei, eu vou falar de velhice. Eu vou falar de velhice, porque isso é meu propósito. Então, eu usei o Modigliani, que é aquele que fazia os pescoços compridos. E ele desenhava os olhos meio nebulosos, né? Porque ele dizia, eu só vou desenhar seus olhos quando eu conhecer sua alma. Olha que Então, a atividade com os adolescentes era assim, olha um pouco para você, o que você tem agora que você vai levar para a tua velhice? É claro que tem adolescente que dá risada, mas tem uns que param e pensam. E teve um menino que chegou para mim e falou assim, você tá vendo meu cabelo? Falei, sim. Falei, eu passo horas cuidando dele. É o que eu sou. Eu falei, e você sabe quando você ficar velho, ele vai ficar branco. Eu falei, e o que você vai fazer? Ele falou, eu vou pintar de azul. Aí ele fez o desenho dele velho com o cabelo azul. Então, pela arte, você consegue levar essa pessoa a pensar o que você tem em você agora que você quer conservar para quando você chegar ali. Né? Pare e pense na velhice. Pare e pense. Né? Por exemplo, Gabriel. Você tem que pensar que você será um velho. Amém, né? Amém. Né? Então, assim, as pessoas não pensam, então não guardam o dinheiro, não se programam para envelhecer. Sabe? E a velhice é uma construção. A velha que eu serei mais para frente, eu estou construindo já há muito tempo. É um né? caminho. É um caminho. Então, pense nesse caminho. Aí eu vejo os meus filhos falando de velhice, eu fico tão orgulhosa. Outro dia, minha filha, que é psicóloga, fez algum post que ela falou assim, o que você está pensando no dia de hoje que você pode levar para a velhice? Eu fiquei, assim, muito feliz. Porque, Meu assim, orgulho. pelo menos em casa, Você tem que pensa planejar, velhice. né? É um planejamento. Tem. Planeja a sua velhice com saúde, demais, com lindo consciência, com muito amor, né? E esse trabalho que tem também, que vocês levam a arte, tudo,
tem também, mas aí já é uma outra história. Mas hoje em dia eles têm usado muito também a relação com o animal, né? Sim. Né? Aí é um outro trabalho, mas que ajuda muito também, né? Muito, porque o animal, que é a coisa do sensorial, né? Gente, não, e né? assim, Isso, gente, né? eu tenho, assim, no meu caminho, muitos idosos com demência já passaram, né? E, assim, eu posso te dizer que dos cachorros que eles tiveram, eles não esquecem. Não esquecem. É uma coisa impressionante. O animal, né, em si. Né, assim, o animal é uma coisa, às vezes não lembro o nome e tal, mas aí quando pega o animal no colo, nessas... Minha mãe até lembrar, assim, claro, né? Minha mãe teve Alzheimer, por isso que eu tô falando aqui também, porque tudo que você falou, eu vou lembrando das coisas com que eu passei com ela, e a memória afetiva nunca vai embora mesmo. Ela lembrava de uma pombinha, quando ela era solteira ainda, ela era moça, devia ter 17 anos, mais ou menos. E a irmã tinha operado a vista, e essa pombinha caiu na casa, ela morava na Vila Mariana, aqui em São Paulo, numa casa, e caiu machucada essa pombinha, elas cuidaram, ela e a irmã da pombinha. Chamava Curuninha, né? Ficou na minha cabeça. Até as últimas lembranças de nome que ela tinha, ela falava dessa Curuninha. Da Curuninha. E sentia o calor. Ela esquentava a mãozinha da minha irmã que operou a vista, ela ficava ali para cuidar da minha irmã que operou a vista, que aquelas cirurgias antigamente eram, né? E a tal da Curuninha, ela... Podia não lembrar o meu nome, mas ela lembrou. Mas da pomba, ela lembrava. É interessante, né? Dona Helena, um beijo pra senhora aí em cima, beijo, viu? meu amor. Dona Gema também. Dona Gema! Continuemos, senhor Gabriel. Gabriel está demais. Olha aí, olha. Aí foi uma exposição em museus. Eu fiquei muito tempo dentro de um museu com um ateliê para idosos lá dentro e um ateliê de arte e reabilitação para poder trabalhar arte na reabilitação de pessoas que tiveram diversos problemas. Um senhor, por exemplo, perdeu o braço direito. E ele era destro. Então, ele foi mandado na CD para arte para poder treinar o braço esquerdo. E acabou se encontrando ali. Ele já faleceu, mas assim, fazia coisas lindas. Então, ele expunha depois os quadros. Então, além de você trabalhar a mão não dominante, né? Ele acabou se encontrando na arte. E aqui é aquela coisa, grupo de idosos, assim, olhando uma obra de arte. Eu não sei se aí é a exposição do Buller Marx, tô achando, não lembro. Enfim, eu fiquei muito tempo dentro do museu. Aí veio a pandemia, a gente acabou Como é que foi na pandemia? Assim, como é que vocês faziam live? Eu fazia coisas online com o grupo do Centro Dia, por exemplo. Os cuidadores levavam tablets para alguns idosos, porque eles não tinham condições, né? Não tinham nem internet, muitas vezes. Então, assim, aí a gente fazia algumas coisas online. Mas aí a gente parou de ir no museu, aí o museu mudou a dinâmica, não tem mais o ateliê e tal, mas eu tô sempre em museu. Né? Com o Faça Memórias, a gente fez parceria com o Museu de Arte Moderna e foi muito legal. A gente levou muito velho lá para dentro, muito mesmo. Delícia. O pessoal do educativo falava, como você consegue trazer tanta gente? Eu falo, não sei, porque assim, muitos anos trabalhando com esse público, então você vai conhecendo e aí vai chamando as pessoas e a gente só vai aumentando o grupo. O ateliê e o espaço expositivo. Que delícia. E sempre levo os grupos do Centro Dia e de outros lugares para fazer visitas a exposições. Porque a obra de arte é um super estímulo cognitivo. Que delícia. Eu queria falar agora um pouquinho aqui. Faz muito bem, né? Eu queria falar um pouquinho aqui, Cris. Eu acho que aqui é um pouco o complemento de tudo que você falou. E tem 4 pontos importantes aqui, né? Que é a questão de saúde e mobilidade, o bem-estar emocional e mental, o apoio à família, que eu queria te perguntar, quando você faz essas visitas, você sente que a família está junto, não está, colabora? Então, sim,
Porque os idosos que, por exemplo, aqui são os idosos do Centro-Dia que eu trabalho, né? Que é uma parceria da prefeitura com a Unibs. Então, a família, ela está junta, porque assim, o Centro-Dia Público, ele trabalha o idoso e a família, né? Então, assim, é uma coisa, é proposta do Centro-Dia. Então, se o idoso está aí, sim, a família tem apoio. Tá. Agora, por exemplo, nos grupos de idosos com demência, existem muitos familiares que falam, para que eu vou levar? Ele não lembra. Não vai nem lembrar, né? Tem muito isso. Muito, Muito. Né? Agora, por um lado, existe também aquele filho que move rios e fundos para poder que o idoso participa. Então, eu tive pessoas comigo ao longo da minha vida profissional que a família era muito importante. Gente, porque eu não posso depender que o idoso queira vir aqui. Eu preciso que a família me ajude, porque ele nem lembra, né? Então, assim, então, se a família não apoia, não tem como o trabalho andar. Então, por exemplo, essa senhora que eu falo que eu estou indo na casa e que já é só sensorial, as filhas super apoiam. Quando, na verdade, poderiam falar, não adianta mais. Eu pergunto isso, Cris, porque esta moça aqui, ela me ensinou nos últimos anos muito a esse respeito, né? O que ela cuidou da Dona Helena até o último segundo. Então foi maravilhoso. Por isso que eu falo muito de apoio. Foi muito gostoso a família pra mim. apoiar o velho, né? O velho. Eu acho que aí é uma coisa, às vezes é difícil de falar, porque a gente vê a sua relação com a sua mãe, às vezes não é a mesma. Com outras pessoas. Com outras pessoas. Então, às vezes, você se depara, eu trabalhando em centro-dia público, tem muito casos de idosos que passaram a vida detonando as relações. Em vez de construir... Não construiu isso aí. Não né? construir, detonaram. Então, não fala com o filho, não, sabe aquelas coisas? Aí o centro-dia tem que ir lá, o pessoal da assistência social, todo mundo tentando fazer as coisas voltarem, meio de campo. Mas então, assim, eu não posso também exigir que um filho se dedique, como a Márcia se dedicou, para um pai que nunca esteve nem aí para ele. Você entende? Então, assim, tudo depende de como a gente se relaciona na vida. Por isso que eu falo, gente, a coisa mais importante da vida são os afetos que a gente vai construindo. Né? Uma vida sem afeto, para mim, não faz sentido nenhum. Né? Eu mesmo com os meus velhos, quem me vê no trabalho sabe, eu ganho o tanto de amor que eu recebo deles. Eu falo, se eu ganhasse 1 centavo pelo amor que eu recebo, eu seria milionária. Mas eles sabem que é recíproco. Né? Então, assim, eu acho que são as relações. Eu acho que se passar pela vida e não construir relações de afeto, coitada de você, sabe? O que vai que sobrar? Triste, né? E tem triste. gente, Nossa, tem gente que é assim, tem. se mantém longe, não se Não quer se envolve, tem envolver. medo de sofrer, e por aí vai, né? E eu acho que a vida é uma entrega, a gente se entrega de cabeça. Né? E conhecer, né? Para você tem que ter conhecimento. Né? Então, Você o que você conhecer, pra você viveu não com a ficar- sua mãe, eu tenho certeza que até em momentos que deve ter sido doído, você tirou lição. Ai, muita. E você muita. pôde entregar amor. Só falo isso. Eu só, Né? eu Você só pôde agradeço. entregar, mas porque essa Muito. mãe, com certeza, deve ter te dado muito. Muito. Pra ela Foi- receber Sim, isso eu sempre tudo. quis dar muito mais do que ela me deu. Né? Né? Mas é bem isso mesmo. E assim, o que a gente percebe eu acho que talvez por falta de conhecimento, ou não sei, enfim, a falta até de afeto que as pessoas têm, né? Muitas pessoas têm, a gente acha que não. As pessoas vão se afastando, né? Porque a minha casa vivia cheia, de repente ficou eu e minha mãe, a família mesmo. Você gosta, sabe que gosta, mas vão se afastando, porque acho que pensa, vou lá, mas ela não está mais conversando. Então a família vai. Então eu fiz de tudo para esse vazio
voltar a ser preenchido de outras coisas. Eu fazia altas coisas, né? Do meu jeito, mas fazia. Lindo. Então, e o lindo né? de ver é que essa mãe deve ter merecido isso tudo, sim, com certeza. sim. Aí eu falo assim, para quem estiver assistindo, né? O que, que você faz para garantir que você na velhice vai ser tratado assim com tanto carinho? Para você ser tratado assim com tanto carinho, você tem que fazer agora por merecer. Né? Então, assim, viva de boa, né? Viva na boa. Deliciosa com amor. mensagem, que deliciosa. Né? Tem amor, gente que, supera tem gente que muita tudo coisa vê o problema. Exatamente. E que também só pensa exatamente. na sua vida. Isso foi uma lição né? que eu tive com a minha mãe. Eu era uma pessoa muito... Não digo muito egoísta, mas a gente tem os nossos egoísmos, que até às vezes são... Mas, nossa, aprendi demais. Então, eu acho que é bem isso. A pessoa tem que... Né? Muito bom. E eu acho que aí um ponto para que a gente consiga finalizar, a gente falar sobre preocupação financeira. É claro que a gente vai falar sobre os velhos, mas eu quero muito enaltecer você, patrocinador, né? Você que apoia, a Evaristo Comolatti, Pirelli, que ajudou no primeiro vídeo que a gente viu lá, Drogazil, vale muito a pena. Olha o que você está promovendo. Olha esta ação com propósito que transforma a sociedade, pessoas, vidas, famílias. Você falou 2.300 vidas, né? Sim, diretamente. Indiretamente você mexeu com a família, com a estrutura, com a comunidade. Sim. Né? Então, falar do apoio. Fala um pouquinho do apoio financeiro. A gente, sem o apoio financeiro, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não faz nada, porque você precisa. Eu preciso me deslocar até a periferia, eu preciso ter uma equipe. Então, assim, e também... comer. Gente, e deixa eu dizer uma coisa. Muito se fala mal da Rouanet, né? E eu acho que não é bem por aí. Tem gente fazendo coisas lindas com a Rouanet. Tem muita gente que né? fala mal Porque mesmo, a Rouanet não é uma conhece. forma de você fomentar a cultura, você levar a cultura para lugares que não se imaginam. E tem muito produtor cultural como eu fazendo coisas muito boas. Isso. Né? Vale Então, muito a pena. lei Rouanet, ela é maravilhosa. Agora, como toda lei, a gente precisa ver quem cumpre a lei Exatamente. e quem não cumpre. Sim. Que se Né? estabeleça Então, não critérios vale, e cumpra. eu acho que assim, não vale a pena você chegar e falar assim, não, porque é muito ruim, porque não é assim, Tira tudo, gente. né? Não, Não é assim. Se não tivesse uma lei de incentivo à cultura, ia ser difícil eu ter atingido o tanto de gente que eu atingi. Eu não ia ter escutado aquela senhora falar, eu precisei deste mar para estar livre. Muito bom você né? falar isso. Então, muito assim, bom você eu falar acho sobre que isso. é muito importante e o patrocinador entender que a gente precisa, sim, apoiar projetos culturais para velho, né? Porque tem muita gente que fala, para velho tem que ser prevenção da queda, alguma coisa da saúde. Gente, pelo amor de Deus, vamos levar cultura para os idosos. Claro. Sabe, o aprendizado, ele é uma pauta importante e ele tem que acontecer ao longo da tua vida inteira. Por que um idoso não pode ouvir falar de Portinari? Eu tenho idosos no centro-dia que não sabem escrever o nome. Eu tenho uma senhora que ela não sabe escrever o nome dela, mas ela sabe te contar tudo da semana de 22. Olha. Quem foi Mário de Andrade, o que aconteceu, porque a gente Graça. trabalhou uns 3 meses, quando a semana de 22 fez 100 anos, eu fiquei trabalhando acho que uns 3 meses a semana de 22 com eles. É assim, ela contava tudo. Semana da Arte Moderna. Vocês conseguem perceber o que isso não faz com a pessoa? A gente, quando aprende, a gente se sente grande. A gente se engrandece quando você estuda alguma coisa. Quando você vai. E por que eu não posso dar isso para os idosos? Porque é idoso? Isso é justo? Lindo demais. Né? Então, Quando a assim, gente aprende, você falou, a gente se engrandece, a gente dá uma
fome demais, né? Não é? De querer, Delícia, de não ter limite, de delícia. aprender, de não ter... E assim, uma coisa muito que bom. também precisa ficar claro, o idoso aprende sim. Claro. O cérebro, se a gente for pensar na parte da fisiologia, né, o cérebro está diferente, as sinapses são feitas mais devagar. Existe um monte de questões, né? Mas assim, ele aprende sim. Então, por que não falar de arte com esse idoso? Por que não entregar cultura para esse idoso? Lindo demais, lindo Ah, demais. maravilhoso. Ô, maravilhoso. Cris, queria que você passasse todos os seus contatos. Quem está assistindo você pode passar, e quiser né? patrocinar, Claro. claro, né? Faça memórias. Então, o Faça Memórias, ele tá de novo daquele jeito que eu falei para vocês, esperando um patrocínio acontecer. O que me entristece muitas vezes quando escuto falar que não querem idosos, eu fico muito triste, né? Mas a gente entende que a relação intergeracional é importante e é isso que a gente tem buscado acontecer, porque eu quero falar de velhice para jovem. Eu acho que nossa, jovem tem que entender o que é ser velho, o quanto antes, porque se tudo der certo, ele será, né? Então, assim, os contatos, então, eu tenho o site do Faça Memórias, né? Que é facamemorias.art.br. Tem o Insta do Faca Memórias, mas eu não sou muito boa nessa coisa de redes sociais. social. Eu tento, mas não sou Mas o tão site boa. também já ajuda, a gente vai colocar tudo aqui. Sim, mas o que eu queria dizer para vocês é que eu tenho uma parceria com uma grande amiga, a Tânia Freire, que é do Arte Reab, e a gente está abrindo turmas para idosos que queiram manter a mente ativa através da arte, gente, que projeto. e para os idosos que têm alguma patologia envolvida e que queiram também aí a família, né, que vê a importância de estimular aquele cérebro através da arte. Então, esses encontros vão acontecer de terça-feira à tarde, às 2h. A partir de quando? Assim que formar a turma, a gente está abrindo agora esse espaço. Tem um número mínimo para formar? Umas 8 pessoas, porque é um ateliê muito gostoso na Rua Bacelar, aqui na Vila Clemente. É pertinho. Então, assim, é um projeto que eu espero que aconteça, porque eu gosto muito de ter idosos em grupo. Aqui, de novo, aquilo que eu falei do incentivo social, né? Você vê aquelas idosas arrumadas. Se arrumar para ir lá. Se arrumar para ir. Legal. Isso é muito projeto. bacana. Como é que faz para entrar em contato, para se matricular? Então, aí eu posso ver direito depois, mas é o site do Arte Reab. Arte. A-R-T. E. Reab. No site vai ter. Arte Reab. Tá. Né? Então, é o Arte Reabilitação. Tá. No Arte Reab tem as informações ótimo. desse projeto que vai acontecer de terça-feira. Tá, ótimo. Muito lindo. Você... Eu não sei. Nos proporcionou uma manhã, assim, para mim, cheia de esperança. Ainda, para mim também é muito gostoso falar disso. Você tem uma declamação sobre a velhice? Tenho. Que eu queria deixar aqui registrado, por favor, Gabriel. Velhice não é doença. Doença é doença, doença não é velhice. Velhice é dos velhos, doença é dos doentes. Doença causa mal-estar, doença é enfermidade, velhice é fase da vida. Velhice não é doença. Velhice é com sorte para todos, doença é para alguns. Velhice é história, velhice não é sintoma. Doença tem diagnóstico, velhice tem o tempo. Doença pede tratamento, velhice pede vida. Velhice não deve ser catalogada, velhice não deve ser menosprezada, velhice não pode ser banalizada. Velhice é vida consumada, velhice não é doença. E eu, quando velha, de velhice não vou morrer. Posso morrer de hipertensão, posso morrer do coração, posso morrer de degeneração. Mas de velhice não vou morrer.
De velhice eu vou viver. Velhice não é doença. Que lindo! Maravilhoso. Isso aconteceu Ai. porque em determinado momento acharam que velhice deveria ter um CID, né? Um código de doença, código de solicitar diagnóstico. exame, sim. Que Então eles iam horror. justificar, morreu do quê? De velhice. A gente já escuta ouviu, falar né? isso, né? Muito. Morreu de velhice. É. De velhice não se morre, É, gente. De é. velhice a gente vive. Né? Aí eu fiquei tão indignada e todo mundo da gerontologia começou a ter um troço. Imagine velhice ser catalogada com um número, né? Morreu desse número. Gente, Que horror, aí que horror. foi um auê total, aí eles voltaram atrás. Mas eu lembro que eu fiquei tão indignada que eu fiz esse poema. Maravilhoso, maravilhoso. Cris, Eu gosto muito de lindo. escrever e eu tenho Você um tem- site chamado Poética da Velhice no Portal do Envelhecimento. Eu sigo o Portal do Envelhecimento, mais um site aí para você seguir. Que legal, Cris, por Maravilhoso. favor, fique à vontade. Deixa aqui, ó, suas considerações finais aqui para quem está te assistindo. Eu acho que minhas considerações finais veio com esse poema, sabe? Eu acho que está bem aí tudo o que eu acredito, né? Eu acho que a gente pode ter uma velhice como um coroamento da vida, né? É aquela coisa de que tudo que você fez é como se você fosse coroado, né? Tem uma professora lá da PUC que fala muito disso. Então, mas vamos fazer a nossa velhice valer a pena. E isso a gente começa agora. É claro que tem a sorte do destino, que às vezes o destino te coloca coisas, né, no caminho que você não Empecilhos. espera, É. né? E que possam ser difíceis e tristes, né? Mas eu sei que a arte pode ser sempre um caminho para qualquer velhice que a gente possa viver, né? Então, assim, como eu acredito nessas relações intergeracionais, eu tenho muito uma garota que trabalha comigo no Faça Memórias também. Eu falo, Dara, se acontecer alguma coisa comigo, você vai me levar para os museus. Então, assim, vamos ter essas relações intergeracionais, que eu acho que elas são super importantes. Mas entender que a velhice é uma coisa que, se der certo, todo mundo vai ter, vai viver. Pensar nela o quanto antes. E entender que velho tem potência de vida. Sabe, não é porque você vive a velhice que não existe mais nada, né? Até os idosos com doença, alguma Degenerativa, coisa ali, respeitem essa pessoa, né? Porque tem ali história, Sim. né? Isso deve ser respeitado. Muito bom. Muito bom. Lindo de Muito ver, obrigada, lindo de viu? ouvir, lindo de viver esta manhã, né, Márcia Maravilhosa, Marques? maravilhosa. A gente Quero só te agradece. agradecer demais essa generosidade de trazer tudo isso para nós. Viva hoje! Essa é a mensagem. Exatamente. Estamos aqui. Valeu, Sabadão Valeu. Amizade! Obrigada, Cris. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos